Você se vê em um ciclo familiar? Aquele onde você trabalha mais, se dedica mais, e a recompensa parece sempre estar um passo à frente, inatingível. Muitos homens se sentem assim, exaustos e confusos, presos no que chamo de a ilusão do trabalhador ideal. Desde cedo, somos condicionados a sermos excelentes operadores dentro de sistemas que não são nossos. Isso nos torna valiosos, sim, mas com uma dependência silenciosa e corrosiva. Você se torna uma peça essencial, mas substituível, dentro de uma engrenagem que beneficia outro. Pense bem, você está vendendo o seu ativo mais precioso, seu tempo, sua energia, sua habilidade, para fortalecer o império de outra pessoa, não o seu. Isso gera renda, claro, um senso de segurança temporário, mas não soberania. É o frame da submissão econômica em ação, um pacto implícito, onde sua autonomia é trocada por um contra-cheque. E o custo invisível, a perda gradual do controle sobre sua própria vida, suas escolhas e seu futuro. O erro fatal da competição horizontal é um dos maiores sabotadores silenciosos da sua ascensão. Você foi ensinado a competir com quem está ao seu lado, a tentar ser melhor que o colega de trabalho, a ser o funcionário do mês. Mas enquanto você se esforça para se destacar dentro da caixa, o verdadeiro jogo acontece fora dela. A energia que você gasta para superar seu par poderia, e deveria, ser direcionada para controlar os recursos que todos os seus pares usam. É uma mudança de perspectiva que poucos ousam contemplar. Reflita sobre a lição atemporal de Maquiavel. O verdadeiro poder não reside na força do exército individual, na bravura do soldado solitário em campo. O poder real está no controle das rotas de suprimento e comunicação. Pense nisso. Não importa quão forte seja o guerreiro, se ele não tiver comida, água ou informações, sua força é inútil. No contexto moderno, sua força pode ser sua competência, mas se você não controla os suprimentos, os recursos essenciais, as redes, o conhecimento estratégico, você está sempre à mercê. O suor sem estratégia é apenas fadiga. A dedicação sem controle é servidão. Muitos homens sentem essa pontada, essa confusão de fazer tudo certo e ainda assim serem deixados para trás, porque eles estão jogando um jogo onde as regras favorecem o controlador, não o trabalhador. A maioria dos homens é treinada para identificar oportunidades, um bom emprego, um projeto interessante, um negócio promissor. Mas o que diferencia o construtor de impérios do mero participante é a mente de monopolista. Rockefeller não olhava para um campo de petróleo e via apenas a chance de extrair óleo. Ele enxergava a teia completa, os poços, sim, mas também as refinarias, os vagões-tanque, as ferrovias, a logística de distribuição. Sua pergunta era sempre: como controlo a torneira? Isso nos leva a um ponto crucial, identificando os gargalos do mercado. Onde estão os nós cruciais na sua indústria, no seu nicho ou até mesmo no seu relacionamento que, se controlados, geram influência desproporcional? Enquanto outros corriam para furar novos poços, Rockefeller estava comprando as ferrovias que levariam o petróleo ao mercado. Ele não competia na extração, ele controlava o fluxo. Essa é a essência da percepção de valor masculino em escala. A capacidade de um homem de estruturar e controlar um ambiente que gera recursos e segurança, algo que transcende a mera validação social e se torna um pilar inabalável de atração e respeito. Pense na analogia do general estratégico. Um general não vence uma guerra por bravura em uma escaramuça isolada. Ele vence ao dominar os pontos altos, as rotas críticas de suprimento e comunicação, tornando a derrota do inimigo inevitável antes mesmo da batalha campal. Muitos homens se esgotam na escaramuça diária, lutando para provar seu valor, enquanto os verdadeiros estrategistas
controlam o terreno em que a luta acontece. A chave aqui não é ser o mais forte ou o mais rápido, é ser o mais inteligente na identificação dos pontos de alavancagem. Onde está o controle? Onde estão os nós que, se apertados, dão a você o poder de ditar as regras do jogo, em vez de apenas segui-las? Esse é o olhar do predador. Não apenas caçar, mas dominar o ecossistema da caça. Existe uma verdade brutal sobre o valor que a maioria das pessoas ignora. O valor não é inerente ao produto ou serviço, ele é percebido e, crucialmente, manipulado pela oferta, pela demanda e, acima de tudo, pelo controle sobre a distribuição. Essa é a essência do segredo da dominância. Não venda mais barato, controle o fluxo. Rockefeller não competia por preço. Ele não entrava na guerra de quem vendia o barril de óleo mais barato. Em vez disso, ele adquiriu o que tornava o preço baixo para ele: as ferrovias, as refinarias, os canais de distribuição. Ele transformou o óleo, uma commodity, em poder inegociável ao controlar cada etapa do seu caminho até o consumidor. Pense na verdade inconveniente sobre o valor. Se o que você oferece é facilmente replicável ou acessível, seu valor é baixo. A escassez, seja ela real ou criada, é a verdadeira moeda de troca no jogo do poder e da atração. E aqui uma reflexão dolorosa. Por que a busca por validação bloqueia da autoridade? O homem que tenta provar seu valor constantemente, seja no trabalho como o melhor funcionário, ou nos relacionamentos como o cara legal que busca a aprovação, se torna previsível e, ironicamente, controlável. Ele se torna uma commodity emocional, um produto abundante no mercado da validação. Em vez de ser o controlador, ele busca ser controlado pela aprovação alheia. Essa dinâmica sabota sua autoridade e sua capacidade de gerar desejo e respeito genuínos. O modelo mental da transmutação é o caminho para sair dessa armadilha. Como transformar seu conhecimento ou sua habilidade de um item de consumo, algo que você faz que pode ser facilmente comprado ou descartado, para um recurso escasso e controlado. O segredo não está em fazer mais, mas em possuir mais. Possuir o processo, o acesso, a infraestrutura e não apenas a execução. Sua capacidade de gerar valor deve ser uma fonte, não um simples vazamento. É hora de mudar a pergunta. A maioria dos homens se pergunta: o que preciso fazer? Essa é a pergunta do executor, do operário. Para construir um império, mesmo que em escala pessoal, você precisa transicionar de executor a arquiteto. Comece a perguntar: o que preciso possuir e orquestrar para que o trabalho seja feito em escala e sob meu controle? Essa é a mentalidade de Rockefeller. Ele não se perguntava como fazer mais óleo. Ele se perguntava como controlar o sistema que fazia o óleo chegar ao mundo. Essa transição se materializa na estratégia da infraestrutura pessoal. Pare de apenas usar ferramentas e comece a adquiri-las. Pare de apenas seguir processos e comece a gerenciá-los ou criá-los. Adquirir e gerenciar ativos-chave, seja conhecimento específico e raro, acesso a redes exclusivas, ferramentas de produção eficientes ou canais de distribuição próprios. É o que o move de operário para proprietário. É a diferença entre alugar um quarto e possuir o prédio inteiro. Preste atenção aos sinais sutis de um frame corroído. A incapacidade de delegar tarefas operacionais, o medo irracional de perder o controle de detalhes insignificantes, a dependência excessiva de um único fluxo de renda ou de validação, todos esses são sintomas de que você ainda está operando sob um frame de executor e não de arquiteto. Você se torna o gargalo do seu próprio crescimento, pois está preso ao micro, quando deveria estar dominando o macro. Aqui entra o segredo do estoicismo prático na construção de impérios,
Manter a disciplina implacável de focar no que você pode controlar. Isso significa direcionar sua energia para seus ativos, suas estratégias de aquisição de controle e não se deixar desviar pelas flutuações do mercado, pelas opiniões alheias ou pela busca incessante de aprovação externa. A verdadeira maestria vem de dominar o próprio domínio. Não basta ser bom, é preciso ser inexpugnável. A tese da absorção estratégica não se trata apenas de superar concorrentes, mas de integrá-los ou neutralizá-los, transformando adversários em aliados ou em ativos sob seu controle. Rockefeller comprava ou fazia acordos com seus concorrentes, não para eliminá-los do mercado, mas para absorver suas operações e consolidar o controle. O objetivo é criar um ecossistema onde sua posição é naturalmente dominante. Por que a maioria dos homens falha ao tentar impor respeito? Eles tentam a força bruta da argumentação lógica ou a imposição de vontade. Mas o respeito real, o respeito que gera poder e atração duradoura, é construído pela sua capacidade de controle e pela inevitabilidade de suas ações. Seus movimentos devem ser tão calculados e suas posições tão sólidas que o respeito se torna uma consequência natural e não algo que você precisa exigir ou implorar. O fator silencioso que sabota seu valor, percebido, é a fragmentação do seu esforço. Quando você dispersa sua energia em múltiplas direções sem uma visão unificada de domínio, seu valor é diluído. Você se torna um homem de muitos talentos, mas de nenhum controle substancial. A concentração de poder, de recursos, de intenção é o que eleva seu valor de forma exponencial, tornando-o uma força que não pode ser ignorada. Nos negócios e nas interações sociais, você constantemente enfrenta testes de congruência, situações onde seu frame é desafiado para ver se você realmente sustenta o valor que projeta. Para isso, há uma técnica de 3 etapas para a resposta a testes de congruência no mundo dos negócios. Identifique o teste, busca por fraqueza. Sinta a tentativa de desestabilização, a pergunta capciosa ou a provocação velada. Reafirme seu frame de controle, calmamente. Não reaja emocionalmente. Responda com uma calma assertiva que demonstra que você está no comando, que a tentativa de desestabilização não o afeta. Sua linguagem corporal, seu tom de voz, tudo deve comunicar inabalabilidade. Direcione a conversa para seu objetivo estratégico. Após reafirmar seu frame, volte ao ponto principal, ao seu objetivo, ao que importa para você. Não se perca na discussão irrelevante. A liberdade e o poder, essa busca tão fundamental para o homem, não vem do trabalho duro isolado, da mera execução de tarefas. Elas nascem da estratégia de controle e da construção de um império pessoal. Não importa quão pequena seja a escala inicial. Muitos se iludem com a ideia de que basta ser o melhor em sua função para alcançar a liberdade. Mas a média é, e sempre será, o destino de quem apenas opera, de quem apenas joga o jogo ditado por outros. A maestria, a verdadeira liberdade, é reservada para quem decide controlar o jogo, para quem se torna o arquiteto da sua própria realidade. Volte à analogia da colheita. O homem que apenas planta sementes colhe uma safra, sim, mas ele está à mercê do clima, do preço de mercado, dos intermediários. Ele é um executor. O homem que compra a terra, que controla a irrigação, que possui o armazém, que domina os canais de distribuição, ele controla todo o ecossistema da colheita. Ele não colhe apenas uma safra, ele controla o processo, ele dita as regras do jogo, ele constrói um império. A escolha é sua: continuar no manual do operário dedicado, esperando que o esforço solitário o leve à terra prometida, ou abraçar essas verdades e mudar seu jogo para sempre? Desafie-se a iniciar a transição de um mero trabalhador
Para um arquiteto e proprietário de sistemas, qual é o seu primeiro passo para consolidar seu controle? Sua liberdade está em jogo.